Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma review de Digimon Adventure 2020. E hoje, na revisão do episódio 15, a gente vai estar falando sobre o Digimon que foi escolhido pelos deuses de Asgard. A gente vai estar falando um pouco sobre o Joey, o Zudomon e tudo o que aconteceu nesse episódio. Então, vamos começar? Vambora! Então, de escolhidos, chegando nesse episódio, foi um episódio bem simples, mas na minha opinião um episódio muito bom também, onde eles vão ter uma aventura em montanhas congelantes, né? Então, basicamente, no episódio passado a gente vê que o time de Digi escolhidos do Matt, do Joe e da Sora estavam seguindo, escalando uma montanha. Na hora aquela montanha não era uma montanha de neve, mas obviamente que chegando bem lá no céu, lá no alto, eles encontraram lugares congelados, cheios de neve, lugares frios, né? E andando por lá, então, de maneira bem simples na realidade, eles acabam se deparando com oponentes, com inimigos, né? E a gente vê que quem ia ficar no caminho deles dessa vez seriam vários Frigimons. Então vocês vão ver o Frigimon aí, né? Também chamados de Yukidarumons. São ursos feitos como se fossem bonecos de neve. São Digimons do nível campeão, né? De nível adulto de evolução. Apesar de pequenos, eles são bem fortes sim, principalmente estando lutando no gelo, na neve, né? Todos os ataques deles são congelantes, então ajuda a se tornar uma situação ainda mais fria, né? E também, junto com todos eles, tinha um Mamutimon, que também pode ser chamado de Manmon, que é um Digimon de nível perfeito, que gosta, obviamente, de viver em lugares frios e congelantes das montanhas, afinal ele é um grande mamute, né? E ele estava demonstrando ter miasma dentro dele. Ele soltava miasma da tromba dele muitas vezes. Durante esse episódio a gente vê isso acontecendo várias vezes, né? Então, basicamente a situação estava tranquila e de repente foi do 0 para 80 de uma vez, né? E eles precisam começar a fugir desses problemas, correndo pelas montanhas, escapando da perseguição implacável. Esses Digimons estavam em cima deles o tempo todo, né? O que acontece então é que em certo momento, durante eles tentando se esquivar, escapar da situação, um dos Frigimons acaba atingindo a Sora com o ataque dele, que é o punho de gelo abaixo de 0, né? Esse ataque acerta a perna dela e cria uma camada de gelo, e esse gelo começa a se expandir cada vez mais. E o Matt dá ordem pro Gabumon, e o Gabumon vai lá e quebra aquele gelo. Mas daí a gente vê que na perna da Sora ainda fica uma parte toda congelada, né? Ainda fica uma parte que parece que tem uma coisa fria dentro dela, né? Da perna dela, que ainda tá causando muita dor, né? E eles falam, esse gelo vai continuar se expandindo, a gente precisa levar ela para um lugar para ela se aquecer, numa fogueira, algum lugar. Mas não pode ser aqui, porque esses Digimons ainda estão perseguindo a gente e tudo mais, né? Então a situação fica ainda pior quando o Mamutimon começa a pisar com toda a força, né? Com o corpo dele, com um corpo enorme, muito pesado, próximo à beirada da montanha. E ele faz com que uma avalanche aconteça. Essa avalanche vem por cima de todos eles, mas nessa hora o Matt faz o Gabumon virar Garurumon e tira a Sora dali, junto com a Piomon, e eles saem dali. O Joe e o Gomamon, que evolui para Ikakumon, ficam meio que para trás, então a situação se torna outra situação nessa hora, onde o Matt consegue escapar com a Sora para levar ela para um lugar em segurança, porque ela precisava, enquanto o Joe e o Ikakumon meio que distraem os inimigos que estavam perseguindo eles. Eu achei essa parte muito legal, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque o Joey foi colocado numa situação de eu preciso proteger eles, né? Que é uma coisa que ele queria. Ele estava admirando muito o Matt, né? O Yamato, porque o Yamato é um cara muito confiável, né? Ele é muito sério e confiável e forte em todas as situações. E o Joe, mesmo sendo o mais velho da turma, ele não estava sendo assim. Então ele precisava de um momento para que ele agisse dessa forma, né? E foi isso que foi criado. E a outra coisa que me agradou muito foi o fato de que a Sora foi afetada por um ataque de um Digimon. Então a gente já tinha visto que os Digi escolhidos passaram por várias coisas em várias batalhas, né, nesses episódios que a gente viu. E apesar deles estarem de frente para ataques de outros Digimons, eles quase nunca foram afetados de forma alguma, né? Mesmo eles estando nas costas dos seus Digimons quando eles estão lutando, explodindo, pegando fogo e tudo mais. Então dá pra gente imaginar que quando eles estão muito perto dos seus Digimons evoluídos, eles ficam bem protegidos, né, de alguma forma. Mas nesse caso, como a Piomon não estava evoluída e ela tomou um ataque de um Digimon de nível campeão,
isso acabou afetando a Sora. Então sim, se a Sora não for atrás de se recuperar agora, ela vai acabar morrendo, né? Por causa do congelamento que está expandindo em cima do corpo dela, né? Então, a partir daí o episódio vai para a parte focada no Joe. E aí então, chegando na parte onde o Joe e o Ikakumon são o foco, eles estão mostrando do que eles realmente são capazes, né? Então, o Ikakumon tá deslizando, tá surfando pela neve da montanha, descendo a montanha dessa forma, que é uma habilidade que o Ikakumon já tinha demonstrado pra gente anteriormente, até na areia do deserto, né? Ele consegue deslizar por diferentes tipos de solo, né? E descendo da montanha super rápido, o que acontece é que tanto os Frigimons quanto o próprio Mamutimon, apesar de ser gigantesco, também consegue fazer isso. Eles estão descendo a montanha, deslizando atrás dele a toda velocidade. E desviando de árvores e tudo mais, eles chegam na beirada de um precipício. E nessa hora, sem saídas, o Joe tá com bastante medo, mas ele pensa que ele precisa segurar aqueles Digimons, porque se o Mamutimon passar, ele pode chegar na Sora e pode causar muitos problemas. Então nessa hora o Mamutimon para na beirada do precipício também, encurralando eles, porém o peso dele começa a rachar o chão. Nessa hora então o Joe fala pro Ikakumon atirar um míssel da cabeça dele, ali onde tá rachado, para quebrar aquele lugar, e na hora que o Mamutimon pisa então, tudo aquilo desaba, começa a quebrar e eles caem. O que acontece é que o próprio Joe e o Ikakumon também caem, porque eles estavam na beirada do precipício também, né? Então caindo lá de cima, tudo vira uma bagunça. Eles caem num lugar, o Mamutimon não cai muito longe deles, os Frigimons ainda estão atrás deles, até porque eles são feitos de neve. Eu não acho que ataques de neve, de gelo ou mesmo um deslizamento vai fazer muita diferença para esses tipos de Digimon, né? O Ikakumon e o Joe continuam fugindo e eles chegam até então na beirada de um rio, né? Um rio que está passando ali, um rio de águas frias. E o Joe consegue se comunicar através do Digivice dele mais uma vez com o Matt, né? Falando pra ele que se tava tudo bem, perguntando pra ele se tava tudo legal com a Sora. E daí a gente vê que a Sora tava perto de uma fogueira se recuperando, né? O que era muito bom. Porém, o Joe, ainda com medo, fala pro Ikakumon, não, vai pra água e vamos fugir que os Digimons estão vindo atrás da gente. E eles acham que eles estão livres na água. Porém, esses são Digimons que usam principalmente ataques de gelo. E o Mamutimon é muito, muito forte, né? Então, ele usando o poder dele, daquele olho que ele tem em cima da cabeça dele, né? Ele tem um grande capacete de ferro que desce até na tromba, soltando miasma ainda assim. Ele usa um ataque de gelo dele na água do rio e cria uma ponte de gelo gigantesca que liga um lado do outro no rio, né? É um ataque bem forte, uma habilidade bem bonita, se você pensar bem. Essa ponte de gelo ficou bem legal. Uma coisa que eu acho interessante mencionar é o fato de que esse olho que o Mamutimon tem no capacete dele mostra que ele se move. Então, apesar de ser um olho que parece que está desenhado naquele capacete de ferro, ele está se mexendo como se fosse um olho de verdade. Então sim, esse é o olho do Mamutimon mesmo, né? Não é uma coisa que está ali só de enfeite no capacete dele, né? Inclusive, quando ele vai usar os ataques dele, esse olho brilha, um brilho roxo, né? O que acontece então é que eles estão atravessando a ponte de gelo, enquanto isso o Ikakumon e o Joe estão do outro lado. E o Joe ainda está pensando em fugir, que vai ser muito difícil, né? Porém o Ikakumon fala para ele, a gente não pode deixar esses Digimons passarem daqui. A Sora precisa ficar protegida, longe daqui. Se qualquer um desses Digimons atravessar e chegar no Matt, o Matt não vai conseguir proteger ela e ela vai ficar sozinha. E aí, o que a gente vai fazer? Nessa hora então o Joe finalmente pensa como um cara responsável, que é o que ele deveria ser, né? Ele pensa que chegou finalmente o momento dele demonstrar porque ele é o mais velho, né? Que agora ele tem a chance de mostrar que ele tem essa coragem do cara responsável, do cara que deveria estar cuidando do grupo, né? Apesar dele não ser tão mais velho assim, é isso que ele quer fazer, é isso que ele tem no coração dele como mais forte, né? Então ele manda uma mensagem pro Matt e fala, Matt, fica aí, fica tranquilo, deixa que eu me viro aqui, eu cuido dessa situação. E nessa hora é que o crescimento do personagem acontece. Acontece bem legal, mostra pra gente que o Joe finalmente conseguiu chegar nisso, que era uma coisa que ele queria tanto. Ele vinha em todos esses episódios admirando bastante o Matt, porque o Matt é um cara, como eu disse, muito responsável, é muito forte, né? E ele consegue resolver as coisas sozinho, ele se comporta como um líder de um grupo. E o Joe admirava isso, ele queria ser aquilo, mas ele estava longe de ser aquilo. Então, finalmente, nesse momento, ele demonstra que ele pode. E foi aí que o personagem dele cresceu mais.
E nessa hora então o Ikakumon sente no coração dele a evolução chegando e ela realmente acontece, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. A gente já teve várias animações de evolução. E eu sei que vocês vão falar pra mim que o Agumon e o Gabumon estão tendo as melhores animações de evolução dessa temporada. E eu não corrijo vocês, realmente tá dessa forma. Porém, essa evolução do Ikakumon pra Zudomon foi uma das melhores animações de evolução que a gente teve em toda essa temporada. E digo mais, foi uma das melhores animações de evolução que a gente teve em tudo de Digimon até hoje. Foi muito legal, foi muito bonita, e eu quero mostrar pra vocês algumas coisas muito incríveis que tem nessa animação de evolução. Então, em primeiro lugar, na descrição oficial do Zudomon, é dito que ele é um Digimon que se utiliza de partes de Digimons inimigos, os quais ele derrotou. Ele rouba partes desses Digimons e coloca no próprio corpo para que ele fique mais forte, para que ele fique mais resistente, né? Ele é um Digimon musculoso, mas ele se protege usando essas coisas. E o que acontece é que durante essa animação de evolução a gente vê isso acontecendo. Ele aparece, mas sem aquelas proteções, e depois ele começa a puxar as proteções pro corpo dele. Primeiro na pata esquerda dele, que fica toda protegida com aquele pelo marrom. Depois no rosto dele, que também fica protegido em volta do chifre dele. E depois nas costas dele, e a parte das costas dele é uma das partes mais legais, porque ela lembra bastante a evolução do Agumon, quando o Mugendramon aparece, né? Lembrando a gente de que o Metal Greymon foi um protótipo para Mugendramon. Nas costas do Zudomon então aparece um Digimon verde, né? Que parece com uma tartaruga. Esse Digimon é chamado de Arkelomon. Eu vou deixar uma imagem do Arkelomon para vocês aí. Ele é um Digimon de nível armadura, que evolui com o Digiovo da Sinceridade do Wormmon. Então sabe o Wormmon de Digimon Adventure 2? Quando ele usa o Digiovo da Sinceridade, ele evolui para um Arkelomon, como eu disse, né? Então tudo isso é muito conectado, porque o casco do Arkelomon é o casco que o Zudomon usa nas costas dele. Quando o Arkelomon aparece nas costas dele, demonstra pra gente de que o Arkelomon é quase como se estivesse emprestando os poderes dele pro Zudomon, né? Naquele momento. Não só isso, mas ele, como eu disse, é uma evolução usando o Digiovo da Sinceridade, que é o Digiovo do Joe, né? Que é literalmente o Digiovo que vem do brasão do Joe, né? Não confundir com o brasão da Mimi, tá bom, pessoal? Eu sei que tem uma certa confusão aí, mas o brasão do Joe originalmente é o brasão da Sinceridade também, tá bom? Então, o que acontece é que depois de tudo isso, o Zudomon então aparece e ele tá lá mostrando toda a sua musculatura, toda a sua proteção, pronto para lutar. Então, finalmente, a luta começa entre Zudomon e Mamutimon. Não é uma luta muito demorada, apesar de ser uma grande luta entre dois Digimons peso-pesados. Digimons que vivem nas neves, nas montanhas congelantes, né? E uma coisa muito importante dessa luta que eu preciso mencionar pra vocês é que o Zudomon evolui e ele não está com o martelo nas mãos, né? Ele tá só com os punhos fechados. A luta começa dessa forma, o Zudomon começa a mandar um soco na cara do Mamutimon, derruba ele na água, tá se demonstrando ser muito mais forte, inclusive naquela hora. Porém, nesse momento então, o Zudomon levanta suas mãos para o céu, e do céu cai um grande trovão azul nele, né? Em certo momento ele está todo coberto por essa eletricidade, e tudo isso faz com que o martelo então apareça nas mãos dele. Claro que tudo isso, para muitos de vocês, vai lembrar como o Thor faz para controlar, para invocar muitas vezes o martelo que ele usa, o Thor da mitologia nórdica, ou mesmo o Thor, obviamente, que você vê nos filmes da Marvel e coisas do tipo. Por quê, pessoal? Porque o martelo que o Zudomon usa é chamado de martelo de Thor. Sim, dentro do mundo digital, o Digimon que se utiliza do martelo de Thor é o próprio Zudomon. E eu achei muito legal isso que eles fizeram para ele. Ele tá invocando esse martelo da mesma forma que o Thor faria, né? Literalmente o Zudomon é um merecedor, né? É um cara que tem poder suficiente para levantar o martelo de Thor. Olha que incrível, né? Então ele, com aquele martelo nas mãos, usa seu ataque principal, que é o Hammer Spark, né? Ou martelo vulcão, chame como você quiser. E usando os poderes do martelo de Thor direto na tromba do Mamutimon e depois na cabeça dele, faz com que ele seja completamente eliminado e todo o poder dele daquela ponte de gelo tudo desaparece, fazendo com que o Zudomon caia nas águas e tudo ficou bem, né? Acaba até chovendo um pouquinho de água em cima da cabeça do Joe por causa da grande onda que o Zudomon causa, afinal ele é um Digimon muito grande. Mas assim, apesar de ter sido uma luta bem rápida e do Zudomon ter eliminado os Frigimons com uma patada só assim que ele fez, foi super rápido, eu achei que foi bem legal.
né? Principalmente com todos esses detalhes que enriqueceram muito o Zudomon, na minha opinião. Eu acho que todo mundo que é fã do Zudomon e da linha evolutiva do Gomamon tem que ficar feliz com esse episódio e com essa animação de evolução que foi muito legal, tá bom? E foi nessa hora então que tudo ficou bem pro lado do grupo do Joe, né? O Joe então se reúne com a Sora e com o Matt. A Sora já está melhor, né? Ela ficou perto da fogueira e o gelo derreteu, desapareceu do corpo dela. Ela faz com que a Biyomon evolua para Birdramon mais uma vez e eles vão seguir viagem. E aparentemente, pelo que o Matt disse, eles já estão muito próximos de chegar aonde o Tai, o Izzy e a Mimi estão, né? Então, finalmente eles vão se encontrar nos próximos episódios, né? E aí, então, pessoal, eu quero mencionar para vocês algumas partes do episódio que se focavam nos outros Digi escolhidos. Então, o Tai, o Izzy e a Mimi, né, estavam caminhando com seus Digimons ali por um lugar que parecia um grande canyon, mais uma vez, né, um lugar rochoso, cheio de montanhas, parecia estar bem calor naquele lugar. A Mimi tá montada em algumas Kiwimons, então Kiwimon vai aparecer para vocês aí. É um Digimon de nível campeão, de nível adulto, que parece com os Kiwis, né? Você já viu uns passarinhos pequenininhos chamados de Kiwis, que parecem com aqueles Kiwis que a gente come, né? Inclusive, as Kiwimons, apesar da aparência, são Digimons bem fortes já, vivem em grupos, correm por aí, como dá pra gente perceber nesse episódio, como se fossem grupos de avestruzes correndo, né? O que é muito legal. Porque a Mimi tá ali montada nelas, não dá pra saber. Ela tá brincando, sei lá. A Palmon tá tentando proteger ela, inclusive. Mas em seguida, quando a gente vê esse grupo novamente, né, o Izzy tá guiando eles chegam numa caverna, né? E nessa caverna, eles percebem que tem alguma coisa muito estranha. E eles começam a seguir pra dentro dessa caverna. Eles sentem um vento vindo neles, né? E indo pela caverna, eles chegam no lugar que tem uma escada dentro dessa caverna. Ela não parecia mais apenas com uma caverna normal. E eles veem então uma saída quadrada, quase no formato de uma porta. E eles correm para ela. E quando eles saem por essa saída, eles estão no meio da cidade de Tóquio, né? Eles estão no meio do Japão, basicamente. E lá naquele lugar, saindo basicamente de uma entrada de metrô, aparentemente, isso me lembrou bastante Digimon History Cyber Sleuth. Então se você já jogou Digimon History Cyber Sleuth e Hacker's Memory, você sabe que lá você usa bastante as saídas de metrô, né, indo para o mundo digital e coisas do tipo. Talvez isso tenha sido realmente uma referência, mas como eles vieram parar no mundo real, não dá pra gente saber. E é aí, com a surpresa dos Digi escolhidos, que a gente encerra esse episódio, né? E agora a gente vai falar um pouco da prévia do próximo. Então, na prévia do próximo episódio, a gente vê que os Digi escolhidos estão mesmo ali, num lugar que se parece com o mundo real. Não sei se eles estão mesmo lá, mas tem várias coisas muito estranhas acontecendo. Então, em certo momento, tem um cara que parece um segurança, e esse cara tá meio estranho, porque dos pés dele sai uma sombra, e essa sombra tem um grande olho vermelho, né? Então esse grande olho vermelho e depois outros olhos vermelhos que aparecem numas sombras lembram aquele Digimon que parecia escuro com os olhos vermelhos que apareceu muitos episódios atrás, né? E esse Digimon estava chegando no mundo real mesmo. Então sim, pode ser que eles estejam no mundo real nessa hora de alguma forma, né? Porém, o corpo desse segurança, desse policial, começa a ficar meio transparente, meio parecido com informações do mundo digital. Então pode ser que muitas coisas que estão acontecendo ali sejam falsas, né? Sejam criações desse Digimon ou alguma coisa do tipo, né? E os Digi escolhidos vão ter que lidar com isso, com certeza. Esse Digimon é um Digimon novo, tá bom? Que vai aparecer no próximo episódio, a gente vai ver ele com muito mais clareza. Inclusive, tem uma cena onde a gente vê uma cabeça, parece uma cabeça de um Digimon dinossauro, um Digimon dragão, que se forma assim. Eu acho que isso daí faz parte desse Digimon das sombras aí que a gente tá vendo que eles vão ter que lidar com ele, né? Inclusive a gente vê o Metal Greymon tendo que evoluir para lutar com ele ali. Parece que a situação não vai ser tão fácil para eles, né? Então, Digi escolhidos, é por aqui que o episódio fica, então. Eu vou dizer pra vocês, mais uma vez, que eu gostei bastante desse episódio, eu gostei bastante de todo o destaque que o Zudomon teve, dos detalhes que eles deram pra ele, foi super legal. Então eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam desse episódio. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, como eu sempre peço, se possível, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clique no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Digi escolhidos!
Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.